Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de bioestatística computacional? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre o teste T. Na aula anterior a gente já tinha visto, sobre o teste T em relação à cultura de células. Só que a gente tinha visto com um N baixo. Hoje a gente vai aumentar um pouquinho mais o nosso N e verificar quais testes se aplicam a ele, tá bom? Então, vamos iniciar? No exemplo de hoje, a gente vai falar um pouco da parte de cosméticos, de cicatrização e cosméticos. Então, vamos lá. Com o intuito de verificar os efeitos cicatrizantes de uma nova fórmula química, 2 grupos de camundongos foram submetidos a uma lesão a nível dérmico por meio de feixe de laser com área de 4 centímetros cúbicos. Logo após o laser, um grupo de camundongos foi submetido ao tratamento com um gel contendo a formulação, enquanto o outro foi tratado apenas com o veículo, ou seja, o gel sem formulação cicatrizante. Os animais foram tratados diariamente por 5 dias, e ao término deste período, foi mensurado o tamanho da lesão, conforme a tabela abaixo. A formulação foi eficaz no processo de cicatrização desses animais? Então, vamos ver aqui na tabelinha abaixo. A gente tem 2 grupos de animais. Um grupo que foi tratado apenas com um veículo, só com gel, sem formulação, sem nada. E um grupo tratado com gel contendo a formulação. Que formulação? Quando eu falo em formulação aqui no caso, vai se referir à formulação cicatrizante, tá? Então, toda vez que tivermos 2 grupos, o teste que a gente vai realizar para 2 grupos é o teste T. Lembrando que, quando a gente fala em teste T é um teste paramétrico, tá? Um teste que os dados apresentam uma distribuição normal. Ou suas variações, Qual que é a variação do teste T? É o teste Menuit, que é um teste não paramétrico, tá bom? Mas vamos seguir o exercício e aí sim a gente verifica qual teste a gente deve utilizar. Então, a gente tem aqui 2 grupos. Quando a gente for realizar a análise de 2 grupos, a gente vai utilizar o teste T ou suas variações não paramétricas, tá? Então, vamos copiar aqui os nossos grupos. Então, Ctrl C. Aqui no Prisma, a gente vai pedir um gráfico, uma tabela de colunas. E eu vou colar os meus dados. Aqui apareceu mais. Vou só deletar. Pessoal, só um detalhe. Tá vendo que aqui em branco, onde não tem nada nos grupos, tá escrito Title? Se tiver qualquer outra coisa escrita aqui no meu cabeçalho que não seja Title, eu preciso apagar esses grupos completamente. Por exemplo, eu dei um espaço aqui e pulei. Tá vendo que tá sem nada escrito? Se eu deixar dessa forma, o Prisma vai considerar esse grupo para análise, tá? Outra coisa também. Vou escrever aqui alguma coisa, depois eu vou apagar. Tá vendo que aqui tá escrito dataset? Se tiver dessa forma ou dessa forma, a gente precisa limpar essas colunas. Por quê? Porque se a gente não limpar essas colunas, o Prisma vai considerá-las na análise, tá bom? Então, como que a gente limpa as colunas para o Prisma não considerar essas colunas na análise? Considerar somente as nossas colunas de interesse, Porque aqui não tem nada, não teria um porquê, dele considerar essas colunas. Então, para limpar essas colunas, é só eu vir aqui em cima do grupo, apertar e segurar. Aí eu venho com o botão direito do mouse
e peço para deletar esses valores. Aí sim a coluna é limpa, que ela vai ficar com um title aqui na subscrição. Então, se a minha coluna tiver escrito title, tá correto, tá? Então, voltando aqui. Aqui eu também vou limpar para chegar os meus valores para cima. Então, só para mostrar para vocês, vou dar um Ctrl Z aqui. Tá vendo que quando eu dei um Ctrl C, Ctrl V, acabou pulando uma linha. Para mim não ter que copiar valor por valor, ou dar um Ctrl C, um Ctrl X e Ctrl V aqui, para recortar e colar os valores na linha de cima, o que eu posso fazer? Eu posso vir na linha correspondente, clicar, então aqui no caso é a linha 1, né, que não tem nada escrito. Aí eu clico com o botão direito sobre a linha, com a linha toda selecionada, como vocês podem ver aqui em azul. E eu peço para deletar o conteúdo. Então, todos os meus valores vão subir, tá? Simples, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de partir para o teste propriamente dito, o que é? Vocês lembram? É a nossa estatística descritiva, né? Vamos realizar a análise estatística descritiva desses valores. Onde a gente verifica essa estatística descritiva? A gente vem em análise, coluna estatística, sempre confere se os meus dados estão selecionados aqui, né, no canto superior direito, e dá um OK. Aqui, em coluna estatística, o Prisma vai trazer para a gente os parâmetros da coluna estatística, né, na estatística descritiva. Então, é legal a gente pedir, além do valor mínimo, valor máximo, dos quartis, da média, do desvio padrão, do erro padrão da média, o coeficiente de variação, o skewness e a kurtose, tá? E de acordo com o nosso N amostral, qual teste de normalidade eu vou escolher? O Prisma traz pra gente 3 testes de normalidade pra gente verificar como se encontra a distribuição da nossa amostra. Então, ele traz os testes de Augustinho e Pearson, que é um teste que o Prisma recomenda pra gente, né? O Prisma, na versão 7, que é a que a gente está utilizando, permite a análise de normalidade com o teste de Augustinho e Pearson com um N mínimo igual ou maior que 8, tá? Outro teste de normalidade que o Prisma traz pra gente é o teste de Shapiro-Wilk, que na versão 7 do Prisma, ele permite análise de normalidade com um N mínimo igual ou maior que 3, como a gente viu na aula anterior, né, para o pessoal que trabalha com cultura de célula. E temos também o teste de Kolmogorov-Smirnov, com a correção de Dalai e Wilson. E o Prisma permite análise de normalidade por esse teste com um N mínimo igual ou maior que 5, tá? Então, de acordo com o nosso N amostral, qual teste de normalidade que vamos escolher? De acordo com o nosso N amostral, podemos escolher 2 testes de normalidade. O teste de Shapiro-Wilk, né, que permite análise de normalidade com N mínimo de 3. E o teste de Kolmogorov-Smirnov, que permite a análise de normalidade com N igual ou maior que 5, que é o nosso caso. Aí vocês podem estar se perguntando, por que o Prisma não recomenda a análise de normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov? Então, primeiro, né, o Prisma oferece o teste de Kolmogorov-Smirnov por questões de consistência. Ele mesmo fala no guia do usuário dele que ele ainda traz o teste de Kolmogorov-Smirnov nessas versões mais novas por questões de consistência.
ele oferecia nas versões anteriores e ele quer manter esse teste nessas versões, mesmo não recomendando a utilização desse teste. E por que que o Prisma não recomenda a utilização do teste Kolmogorov-Smirnov? Porque esse teste traz como pressuposto que já é conhecido, por exemplo, o desvio padrão e a média de uma população total. Porém, nem sempre a gente tem o conhecimento, né, de qual seria a média e o desvio padrão da nossa população. Normalmente o que a gente tem é da nossa amostra, né? E mesmo por meio de trabalhos anteriores, às vezes a gente até fez um trabalho anterior, mas nem sempre é conhecido esses valores frente a uma população total. Então, no trabalho anterior, a gente conhece a média e desvio padrão da nossa amostra, né? Então, por isso que ele traz essa correção de Dalai e Wilson, para tentar corrigir, né? Ajustar essa discrepância. Então, para contornar, né, esse viés, a gente utiliza o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, que para esse N amostral, ele também consegue avaliar a normalidade da nossa amostra. Ele também é um teste adequado. Só lembrando da aula anterior, que o teste de Shapiro-Wilk também apresenta um viés, de que ele não funciona tão bem quando a gente tem valores repetidos. Então, sempre que a nossa amostra for pequena e a gente conseguir avaliar se ela tem ou não valores repetidos, se tiver presença de muitos valores repetidos, é bom ligar o sinal de alerta, né? Só lembrando também que não vamos utilizar única e exclusivamente um teste de normalidade para julgar de forma definitiva qual é o teste que a gente deve ou não escolher, tá? Então, se tratando de normalidade, a gente não vai utilizar somente um parâmetro para embasar todo o nosso conjunto amostral. A gente vai utilizar o conjunto de parâmetros para julgar, para tomarmos a decisão se a nossa amostra apresenta ou não uma distribuição normal, tá? Então, eu vou dar um OK aqui. E a primeira coisa que a gente vai avaliar da nossa amostra é em relação à mediana, né? Então, eu vou selecionar aqui a minha mediana, vou destacar esses valores aqui em Change, nesse baldinho de tinta aqui. Vou mudar a cor do meu baldinho de tinta para verde, só para ficar mais fácil de vocês identificarem. E vou comparar também a minha média. Só lembrando, primeira coisa que a gente analisa é na nossa estatística descritiva, a gente compara mediana com a média. Quando temos média e mediana próximas, os nossos valores, o nosso conjunto amostral tende à normalidade, tá? Então, aqui no grupo A elas estão próximas e no grupo B também. Então, até o momento, o nosso conjunto amostral tende à normalidade. Então, a segunda coisa que vamos observar, coeficiente de variação. Lembra das aulas anteriores? Um coeficiente de variação adequado é um coeficiente de variação até 30%. Um coeficiente de variação maior que 30% já denota uma alta dispersão dos nossos dados. Então, até o momento aqui, nosso coeficiente de variação está aceitável. Ele está próximo do limite, mas ele está aceitável. Analisando os valores de skewness e kurtose. Só lembrando, valores de skewness relacionados à assimetria. Quando eu tenho skewness igual a 0, então eu tenho uma simetria dos meus dados, eu tenho uma distribuição normal. Se eu tenho um skewness positivo,
eu tenho uma assimetria positiva. Então, eu vou ter uma cauda mais alongada à direita e um acúmulo dos meus dados à esquerda. Se eu tenho uma assimetria, um skewness negativo, eu vou ter uma cauda mais alongada à esquerda e um acúmulo dos meus dados à direita, tá? E o prisma traz pra gente um range de -1 a +1. Dentro desse range, ele considera os dados próximos à normalidade, tá? Já acima ou abaixo desse range, já apresenta uma assimetria. Então, aqui no nosso caso, ambos os valores encontram-se dentro desse range, tá? Então, considerando a comparação entre média, mediana, coeficiente de variação e skewness, até o momento nossos dados tendem à normalidade. Kurtose. A kurtose, até 2014, se eu não me engano, era considerada somente pelo formato do pico da minha distribuição. Ou seja, o achatamento ou o alongamento da minha curva, quando a gente observa a distribuição de frequência dos nossos dados, né? Então, até 2014, o que a gente tinha? Se tivéssemos uma distribuição com um acúmulo de dados na região central, a gente teria uma curva leptocúrtica. Se eu tivesse meus dados de forma mais heterogênea, mais espalhados, eu teria uma curva platicúrtica, formando um platô. Ou se eu tivesse uma curva com uma distribuição normal, nem um acúmulo de dados na região central e nem os meus dados espalhados, eu teria uma distribuição normal mesmo, eu teria uma curva mesocúrtica. Porém, surgiu um paper no qual foi realizado várias simulações e dentro dessas simulações foram testados mesmo a relação do pico com o valor da kurtose. Então, eles pegaram várias amostras e verificaram se essas amostras que eram denominadas leptocúrticas, se realmente elas apresentavam uma kurtose positiva. E a partir dessa simulação, com um grande volume de dados, eles chegaram à conclusão que poderia sim haver amostras que apresentassem algum tipo de distribuição, por exemplo, platicúrtica, e a sua kurtose apresentasse um valor positivo. Então, independente do formato do pico, nem sempre o valor de kurtose vai estar relacionado, se ela é positiva ou negativa, com o formato do pico, tá? Então, quando a gente falar em kurtose, a gente não vai mais lembrar do formato do pico. O que isso vai estar relacionado? O Prisma até traz no manual dele que kurtose está relacionado com a presença ou não de outliers. Então, quando tivermos uma kurtose positiva, temos uma maior propensão, veja bem, propensão, não é certeza que vai ter, mas tem uma maior probabilidade de ter, a presença de outliers. E quando tivermos uma kurtose negativa, a gente tem uma menor propensão à presença de outliers, de ser uma amostra mais homogênea, tá? Então, aqui nesse caso, a nossa kurtose é negativa. Então, a única conclusão, entre aspas, que a gente tira aqui é que a nossa amostra apresenta uma menor propensão à presença de outliers, tá? Então, até aqui, de acordo com os meus valores de média e mediana, com os meus valores de coeficiente de variação, com os meus valores de skewness e kurtose, até o momento nossos dados tendem à normalidade, concordo? E agora sim, vamos para o nosso teste de normalidade propriamente dito.
E podemos observar que, tanto no teste de Shapiro-Wilk quanto no teste Kolmogorov-Smirnov, os nossos dados passaram na normalidade. Então, os nossos dados apresentam uma distribuição normal, tá? Então, o que eu quero que vocês fixem até aqui é que não será único e exclusivamente por um teste de normalidade que vocês chegarão à conclusão ou não dos valores apresentarem uma distribuição normal ou uma distribuição não normal. Vocês irão observar o conjunto de dados de vocês para verificar se a distribuição apresenta ou não essa distribuição normal, tá? O que eu quero que vocês fixem é que não é nada mecânico. Por exemplo, uma resposta sim, não. Passou na normalidade, então eu faço isso. Não passou, eu faço aquilo. Por um único teste, não. Vocês vão analisar o conjunto de dados, tá? Então, uma vez realizada essa inferência estatística, agora sim a gente vai para o teste propriamente dito. Só lembrando, o teste T apresenta duas premissas para ser realizado, duas condições para sua realização. A primeira condição é essa condição de normalidade. Os dados precisam apresentar uma distribuição normal. A segunda condição é que as variâncias amostrais não apresentem diferença entre si. Então, essa primeira condição foi suprida, que é a primeira condição de normalidade. Agora, vamos verificar a segunda condição, que é em relação à variância amostral. E onde a gente verifica isso? Basta selecionarmos os nossos dados, análise. Em análise de coluna, no próprio teste T e suas variações não paramétricas, a gente vai conseguir encontrar essa análise de variância. Então, eu posso pedir aqui teste T e testes não paramétricos. Vou dar um OK. A primeira coisa que ele vai me perguntar é em relação ao meu designer experimental. Em relação a esse designer experimental, se a minha amostra é não pareada ou pareada, que como eu já mostrei para vocês na aula anterior, se eu tenho uma amostra não pareada, eu tenho grupos independentes um do outro. Então, aqui como vocês podem ver, o grupo A é independente do grupo B. Se eu tivesse uma amostra pareada, o meu grupo A é dependente do meu grupo B, tá? Nesse caso, a nossa amostra é independente, um grupo é independente do outro. Então, eu tenho um teste não pareado. A próxima pergunta é em relação à minha distribuição, se ela assume ou não uma distribuição gaussiana. Assume? Sim, então eu vou utilizar um teste paramétrico. Não assume? Então não, eu vou utilizar um teste não paramétrico. E a gente viu na nossa inferência estatística, né, que os nossos dados apresentam sim uma distribuição normal. Então, a gente vai utilizar sim um teste paramétrico. E eu vou dar um OK. Então, como eu havia dito, o teste T precisa de duas condições para ser realizado. Primeiro, normalidade, que já foi suprido. Segundo, análise de variância. A variância entre os grupos não pode ser diferente entre elas. E onde a gente analisa essa análise de variância? No Prisma, a gente vai realizar essa análise pelo teste F, teste de comparação entre as variâncias. E podemos observar aqui que não há diferença significativa entre as variâncias. Então, as variâncias são iguais. Então, essa segunda condição para realizarmos o teste T foi suprida. Então, depois de observarmos essa inferência estatística com relação à normalidade, a gente vai observar a comparação das variâncias pelo teste F
E depois, somente depois disso, que a gente vai verificar o resultado do nosso teste propriamente dito. Em relação ao resultado do nosso teste T, podemos observar que não existe diferença significativa entre os grupos. Só lembrando na nossa pergunta, nosso exercício queria saber se a formulação foi ou não eficaz no processo de cicatrização desses animais, tá? E de acordo com o nosso teste, podemos verificar que não houve diferença entre o grupo que recebeu a formulação e o grupo que recebeu apenas o veículo, tá? Então, esse é o resultado do nosso teste. E como a gente vai expressar isso graficamente? Basta a gente vir aqui em gráficos. Uma vez que temos dados distribuídos de forma normal, o gráfico mais adequado é esse gráfico de barras, que vai representar a média e o desvio padrão, tá? Então, eu vou dar um OK aqui. Vou colocar aqui no meu eixo Y a área, né, em centímetros cúbicos. E aqui eu tenho os meus grupos, né? Então, o gel sem a formulação e aqui o gel. Aqui ficou estranho. Então, voltando aqui nos nossos dados, agora que eu vi, eu copiei, na hora de copiar e colar, eu coloquei os dois grupos sem a formulação. Então, eu vou voltar lá no Excel, vou copiar aqui essa área com formulação, vou colar aqui no grupo B. Ó, aqui tá em title, tá certinho. Vamos voltar na análise de colunas, né? Então, vamos comparar novamente minha mediana com a minha média, estão próximas. Mediana com a média, também está próxima. Coeficiente de variação. Meu coeficiente de variação do grupo tratado com a formulação já está um pouco alto. Então, está mostrando um pouco mais de dispersão nos meus dados. O skewness ainda está dentro daquele range que a gente havia comentado, de -1 a +1. E a curtose também está dentro do range. Tá? Por mais que seja uma curtose positiva, que indicaria uma maior propensão à presença de outliers, ela está dentro daquele range. Em relação aos testes de normalidade, todos os grupos passaram na normalidade. Então, de acordo com esse conjunto de dados, agora sim a gente pode verificar como se encontra a nossa variância amostral, tá? Nosso teste de variância, análise de variância. E antes de verificarmos o resultado do nosso teste propriamente dito, a gente vai verificar o nosso teste F, a comparação das variâncias. E aqui no nosso teste F, a gente pode verificar que as variâncias são significativamente diferentes. Então, lembrando, quais são as condições para que nós quais são as condições para realizarmos um teste T? Primeira condição é que os dados apresentem uma distribuição normal. Essa primeira condição foi suprida. E a segunda condição é que as variâncias sejam iguais, as variâncias não podem ser diferentes. E aqui nesse teste a gente pode observar, no teste F, né, da comparação das variâncias, que as variâncias desses grupos são significativamente diferentes. Então, essa segunda condição para realizarmos o teste T não foi suprida. Então, o que que a gente faz? A gente rejeita um teste paramétrico e vai utilizar um teste não paramétrico. E como que a gente faz?
basta voltarmos aqui em teste paramétrico e a gente muda aqui. Antes a gente estava assumindo que a nossa distribuição era uma distribuição gaussiana e agora a gente assume que a nossa distribuição é não gaussiana. Então ele já traz para a gente aqui o teste de Mann-Whitney. Então eu posso dar OK. E como já escolhemos um teste não paramétrico propriamente dito, não precisa mais realizar a comparação entre as variâncias, porque já havia sido feita e ela é necessário para um teste paramétrico. Então agora a gente pode ir direto para o nosso teste não paramétrico, nosso teste de Mann-Whitney, e podemos afirmar que existe sim uma diferença entre os grupos. O grupo que recebeu apenas o gel, né, sem a formulação, frente ao grupo que recebeu a formulação. Então, vamos verificar o nosso gráfico. Como que eu mudo esse gráfico? Esse gráfico vocês acham que está certo? Como realizamos um teste não paramétrico, o gráfico mais adequado seria o gráfico de box plot. Então, como modificamos esse gráfico? Basta a gente vir aqui em Change, escolher um tipo diferente de gráfico e selecionamos esse gráfico de box plot, tá? Um segundo tipo de gráfico para representar essa distribuição não paramétrica seria esse scatter plot, tá? Que aí vocês conseguem também demonstrar qual N amostral vocês utilizaram. Eu vou colocar aqui o box plot só para ficar mais fácil. Então, só lembrando, o que o gráfico de box plot representa? Nessa linha central aqui, a gente vai ter o valor da mediana. Aqui na parte inferior, valor mínimo. Na parte superior, valor máximo. Aqui na parte inferior, primeiro quartil. A mediana é a mesma coisa que o segundo quartil. E aqui na parte superior, terceiro quartil, tá? E o mesmo para o outro grupo. Diferente daquele gráfico de barras, no qual temos a média e o desvio padrão. Então, box plot, mediana. Gráfico de barras, média, tá? Então, como que a gente representa a diferença estatística entre os grupos? Basta a gente vir aqui em Draw. Eu vou pegar uma linha. E vou traçar aqui entre os grupos e representar a significância por asteriscos. Deixa eu ver quantos asteriscos tinham. 2 asteriscos, então representei por 2 asteriscos aqui. Tá certo, gente? Outra coisa, vamos supor que esse não seja o primeiro gráfico que vocês estejam fazendo. E esses gráficos sejam para um futuro trabalho, uma futura publicação. Então, para a publicação, vocês provavelmente já têm uma padronização de cor, de estilo do gráfico. Para vocês não terem que ficar toda vez padronizando o gráfico de vocês, o que vocês podem fazer? Já tem um gráfico previamente montado. Então, vocês apenas vêm aqui em Change, nessa varinha mágica. O Prisma vai trazer para vocês os exemplos, né, que vocês usaram recentemente, algum gráfico que vocês utilizaram recentemente. Esperar ele abrir aqui. E a gente vai escolher esse padrão que já foi utilizado recentemente e a gente quer aplicar para o atual arquivo. Então, eu vou escolher esse daqui, porque ele está em box plot. Eu vou dar Next. O Prisma vai carregar esse gráfico para mim.
Então, tá vendo que o gráfico encontra-se num esquema padronizado de cor? Aqui tá meu gráfico original e aqui será meu gráfico com as alterações, tá? Então, por exemplo, se eu não quiser modificar a aparência original do meu gráfico, é só eu tirar essa propriedade. Se eu quiser que mude, que não mude o range, né, que seria a escala, eu tiro essa propriedade também. Se eu não quiser que mude as fontes dos números ou dos títulos, basta eu tirar essa propriedade. Os tiquezinhos, né, adicionais, aqui no caso não tem nenhum tiquezinho adicional, então não tem problema se tá com ou sem. E aqui a aparência dos símbolos e das barras. Então, eu vou deixar para modificar tudo só para ficar de acordo com o meu gráfico padronizado. Mas aí vai da escolha de cada um. Por exemplo, às vezes vocês estão fazendo um gráfico que os anteriores se encontravam em uma escala logarítmica, mas o gráfico atual encontra-se em uma escala decimal. Então, para não modificar a escala do meu gráfico, basta eu tirar aqui o range, que aí ele vai mexer em todo o resto, menos na minha escala, tá? Então, eu vou dar aqui um OK. E o Prisma já alterou o gráfico de acordo com os padrões do gráfico anterior para mim, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, manda aqui nos comentários pra gente, que a gente tenta responder o mais rápido possível, tá bom? Um abraço e até a próxima!